Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento da GMP Academy. Hoje o nosso tema é a estratégia de implementação de uma blindagem sanitária nas indústrias de cosméticos. Quando nós falamos de blindagem sanitária nas indústrias de cosméticos, é um tema que nós selecionamos em função da alta demanda que vem acontecendo nas indústrias de cosméticos da nossa região. Eu estou falando do estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, Anápolis e outras cidades ao nosso entorno. Estou falando de pequenas e médias indústrias de cosméticos que sofrem recorrentemente com as inspeções sanitárias. Sofrem porque recebem relatórios de inspeção com 20, 30, até 50 não conformidades e nos procuram após essas inspeções sanitárias para auxiliarmos a resolver essas não conformidades identificadas durante a inspeção. Acontece que de forma quase unânime a gente tem percebido que isso tudo acontece não é por falta de interesse do empresário, não é por falta de investimento, não é por falta de recurso, é por falta de uma visão sistêmica. Dessa forma, nós resolvemos criar esse termo, blindagem sanitária, para que a gente tente explicar o porquê isso acontece e como isso pode ser resolvido de uma forma técnica e prática. Então, a visão de um raio-x da conformidade, como implementar essa estratégia de blindagem sanitária nas nossas indústrias de cosméticos. Isso passa pela RDC 48, nossa resolução da diretoria colegiada, que fala de boas práticas de fabricação na indústria de cosméticos, da mesma forma que a RDC 47 vai falar disso para a indústria de saneantes, e outras resoluções vão falar de boas práticas em outros segmentos. Mas no nosso caso, a RDC 48, ela transforma essa desorganização sistêmica em uma conformidade à prova de interdição, à prova de uma penalização, à prova de uma multa. A ideia é que a gente use a RDC a nosso favor e, principalmente, a gente entenda a importância do requisito auditoria interna ou autoinspeção para que isso aconteça, para que efetivamente a blindagem sanitária aconteça. Então vamos lá. A ideia, existe uma ilusão do empresário que tudo que ele faz está conforme, está tudo perfeito, não existe nenhuma não conformidade. E ele sofre uma solução de continuidade, um baque, quando o responsável técnico chega para ele e fala, olha, acabamos de passar por uma inspeção sanitária e recebemos 35 não conformidades. Ele quer entender o porquê. Então vamos lá, vamos entender isso juntos. Vamos entender que essa conformidade é um perigo invisível no chão de fábrica. Na realidade, existe uma parcela significativa das indústrias de cosméticos e saneantes que operam com irregularidades sistêmicas, e nós vamos falar dessas irregularidades. E qual é a falha sistêmica? O problema raiz raramente é a falta de infraestrutura, é a falta de dinheiro. Na verdade, a vulnerabilidade fatal nasce da ausência de um sistema de gestão que realmente funcione na prática do dia a dia. Que sistema de gestão é esse? Então vamos lá. Onde mora o verdadeiro risco sanitário? Nessa desconexão fatal entre o descompasso do manual da qualidade, dos procedimentos operacionais e o que está acontecendo no chão de fábrica. Procedimentos operacionais que foram escritos há 5 ou 6 anos, nunca foram revisados, não passaram por atualizações permanentes. Procedimentos que deixaram de ser treinados, deixamos de treinar os nossos novos funcionários em função desse giro de pessoal. Procedimentos que ficaram no esquecimento. Então o maior risco não é a chegada da fiscalização, mas a incoerência que ela encontra entre o que está escrito nesses procedimentos, nesse documento morto, e o que está acontecendo no chão de fábrica. Documentos irreais, rótulos incorretos, produtos sem validação, acontece o quê? Autuações, multas e interdições. É por isso que nós estamos querendo falar bastante sobre esse tema de blindagem sanitária. Então a gente tem que estabelecer e colocar uma lente sobre a fiscalização. O que a fiscalização realmente quer? Né? Ela está punindo o quê? Ela está punindo a desorganização, não a simplicidade. O empresário muitas vezes vira para mim, minha empresa é uma empresa modesta, é uma pequena empresa, é uma média empresa, nós não fizemos investimentos em nada de um piso de alta qualidade, numa pintura. Não, não é nada disso que a fiscalização procura. A fiscalização não se importa com a simplicidade. O que a fiscalização não busca, ela não busca essa perfeição absoluta que todo mundo acha que busca. Na verdade, ela não busca esse luxo estrutural. Ela caça implacavelmente falhas de rastreabilidade e buracos no controle da qualidade.
É isso que ela quer ver. Ela quer ver o dia a dia, ela quer ver o recebimento da matéria-prima, o recebimento do insumo, o recebimento da embalagem, como isso é inspecionado, como isso é identificado, como isso é armazenado, como isso é retirado do estoque para a área de pesagem, como essa pesagem é feita, como a gente faz a rastreabilidade dessas ordens de produção, como essas ordens de produção são montadas, como isso vai para a área de preparação, como esses diversos ingredientes são misturados, como isso é analisado antes de ser envasado, quais são os laudos que o laboratório emite. Então, na verdade, ela quer o nosso dia a dia. Então, fiscais da Vigilância Sanitária, da Anvisa, eles não reprovam necessariamente a empresa com uma infraestrutura modesta. Nada disso. Eles fecham as empresas desorganizadas. A simplicidade é permitida. O que não é permitido é o caos. Um caos sistêmico, um caos organizacional. E muitas vezes o empresário nos procura chateado. Não, mas está tudo muito bonito, está tudo muito bem feito. Sim, está tudo muito bonito, muito bem feito, mas não retrata a realidade. Aquilo que nós escrevemos no nosso manual, aquilo que nós escrevemos nos nossos procedimentos operacionais, não está acontecendo no chão de fábrica, não está acontecendo no dia a dia. Por quê? O nosso pessoal não foi reciclado, o nosso pessoal não foi treinado. Nós tivemos uma mudança de 30% da equipe e essa equipe não foi treinada, não foi integrada às boas práticas, não conhece a importância de cada um dos requisitos de boas práticas, não conhece a importância do tema rastreabilidade na indústria de cosméticos, na indústria de saneantes. Então existe uma equação básica, que é a equação do risco sanitário. Documentos desatualizados, documentos mortos, são diferentes de uma prática executada no chão de fábrica. Isso é igual ao quê? A um risco iminente de interdição, de multa e de penalização. Ora, essa equação precisa ser, na verdade, descaracterizada. Então, o paradoxo da incoerência. Se as evidências objetivas indicam que o nosso processo documentado diverge dessa prática diária, a empresa está sumariamente vulnerável. E essa vulnerabilidade traz o quê? A penalização, a multa, a inconsistência no processo. Então, não importa que eu tenha um produto excelente no final, mas se eu tiver essa incoerência no meu sistema de gestão de boas práticas, se eu não estiver fazendo os registros de forma adequada, se eu não estiver fazendo as anotações de forma adequada, se eu não estiver fazendo as identificações de forma adequada, se eu não garantir a rastreabilidade de forma adequada, se eu não cumprir o meu descarte de resíduos, meu controle de devolução, meu controle de reclamações, meu tratamento de não conformidade, minhas autoinspeções ou auditorias internas, e nós vamos falar bastante disso quando a gente fala de blindagem sanitária, não importa que eu tenha o melhor produto do mundo, eu me torno uma empresa vulnerável. E no momento que eu me torno uma empresa vulnerável, eu sofro as consequências de passar por uma inspeção sanitária com, na verdade, uma falha grave. E aí a gente tem que criar esse método de blindagem, auditada, que a RDC 48 traz para nós. Estabelecer um método de blindagem sanitária é garantir 3 pilares fundamentais. O primeiro, uma estrutura mínima correta, nosso layout, a nossa planta, o nosso fluxo de processo, a separação rigorosa das áreas, as referências cruzadas, o caminho correto de cada matéria-prima, de cada insumo, de cada produto. Esse é o grande pilar, a organização da infraestrutura. O segundo grande pilar é a documentação viva. São procedimentos operacionais mais simples, menos burocráticos, com mais fotografias, com mais desenhos, mais autoexplicativos, nossos manuais e POPs atualizados, registros efetivamente usados no dia a dia, anotados, garantindo que aquilo faz parte da cultura, faz parte do modus operandi da empresa. E não preencher aquilo uma semana antes da inspeção sanitária ou preencher de forma retroativa. E o terceiro pilar? O terceiro pilar, eu diria que é o pilar mais forte desses 3, é a auditoria contínua. Simulações constantes e correções preventivas baseadas em checklists reais. Agora a gente está falando do roteiro objetivo de inspeção. Os órgãos de fiscalização sanitária criaram esses roteiros objetivos de inspeção. Eles estão disponibilizando esses roteiros. Então, as empresas de cosméticos, as empresas de saneantes, as indústrias farmacêuticas, outras empresas regulamentadas, sabem que existe um roteiro objetivo de inspeção. E podem usar esse roteiro em consonância com a RDC 48 e preparar a sua estrutura de auditorias internas. Treinar seus auditores internos, fazer pelo menos uma auditoria integral por ano, fazer 2 auditorias de acompanhamento para verificar a implementação das ações corretivas, fazer uma auditoria parcial naquelas áreas que estão mais frágeis. Então o foco central é antecipar falhas sistêmicas antes que o órgão regulador
as encontre no nosso chão de fábrica. Então, nós, os responsáveis técnicos, os gestores de qualidade, os empresários, têm que entender que a blindagem sanitária ela passa por um processo de fortificação de todo o nosso requisito de auditoria interna, de autoinspeção, de tal forma que a gente simule isso recorrentemente e no momento ou no dia da prova final a gente passe com louvor. O pilar 1, a estrutura mínima correta, o nosso fluxograma lógico. O que a gente quer? A gente quer que mantenha esse fluxo, que não tenha cruzamento de informações, ou cruzamento de produtos, ou cruzamento de insumos. Então eu tenho minha matéria-prima, minha central de pesagem, minha manipulação, meu invase, minha expedição. Então é uma exigência inegociável da RDC 48, um fluxo lógico de produção. A separação física adequada das áreas, esse fluxo de produção contínuo e lógico, são os alicerces. O design físico inteligente deve impossibilitar então o erro humano. Essa é a estrutura do nosso primeiro pilar. Em contrapartida, no pilar 2, a gente vai ver aquela discrepância entre o risco de ter um papel morto e a blindagem, que é a documentação viva. O que a gente entende por isso? POPs burocráticos excessivamente complexos, inacessíveis aos operadores de linha. Documentos gerados e impressos apenas nas vésperas de tentar impressionar o fiscal. Em contrapartida, quando a gente busca essa blindagem sanitária, o que a gente tem? POPs enxutos, visuais, POPs prontos, práticos, plenamente aplicáveis ao chão de fábrica. Quase que instruções de trabalho muito simples, mas que retratam o que está sendo feito. Dossiês técnicos, registros de lotes, planilhas preenchidas e assinadas diariamente, a tempo real. Aquilo tem que fazer parte do nosso dia a dia, parte da nossa cultura. Então a grande conclusão disso é o seguinte: o sistema documental ele deve funcionar na prática ininterruptamente, independente do porte financeiro, do número de funcionários e do nível tecnológico da empresa. Os documentos e os registros existem para comprovar que nós implementamos e mantemos as nossas boas práticas de fabricação. Os documentos não servem para burocratizar a empresa. Agora, se nós não sabemos desenvolver nossos POPs, se fazemos POPs burocráticos, se desenvolvemos esses POPs há 10 anos atrás e nunca mais eles passaram por uma revisão, se adquirimos novos equipamentos, novas máquinas, novos processos e não atualizamos nossa documentação do sistema de boas práticas, obviamente aí a gente está falando do papel morto, daquilo que está completamente em dissonância com a realidade. E o terceiro pilar, que é o que eu considero o grande elemento da blindagem sanitária, é o pilar da auditoria contínua, é um simulador de sobrevivência. César, mas eu não tenho pessoas para formar como fiscais internos, eu não tenho pessoas para formar como auditor, só sou eu o responsável técnico, o resto são operários. Bom, a gente pode primeiro fazer uma tentativa de treinar esses operários. Segundo, um responsável técnico não vai ter independência suficiente para fazer uma auditoria interna. Bom, mas nós podemos terceirizar isso. Podemos contratar uma empresa que vai trazer para nós 1, 2 ou 3 auditores periodicamente e nos auxiliar nisso. Então, nós da GMP estamos acostumados a fazer isso, essa simulação de auditorias internas que nós chamamos de auditoria de primeira parte. Então, nós somos chamados, o responsável técnico normalmente é o auditado, outras áreas serão auditadas, como a área de compras, a área do almoxarifado, a área de tratamento de reclamações, serviço de atendimento ao cliente. Então, todos os requisitos serão auditados por auditores independentes. Mas isso funciona como uma auditoria de primeira parte. Também cria essa simulação e dá segurança para a empresa. E essa mecânica da auditoria é um uso disciplinado e implacável de um checklist real, perfeitamente retratado pela RDC 48, identificando e analisando todas as exigências na ótica de um fiscal sanitário. Então a gente está fazendo o papel do fiscal numa auditoria interna. O que o fiscal nos procuraria? O que o fiscal vai nos perguntar? Mas na verdade nós não precisamos e não devemos fazer isso para o fiscal. Nós devemos fazer isso para assegurar uma blindagem sanitária e assegurar a excelência não só do nosso produto, mas do nosso sistema de boas práticas. E qual é o grande objetivo estratégico disso? Identificar erros críticos internamente durante essa simulação. Corrigir preventivamente sem aquela pressão legal do prazo de 30 dias para responder o relatório de inspeção, sem o risco de multa, sem a exposição negativa da marca do produto. Ou seja, vamos fazer o dever de casa. Vamos fazer esse exercício. Vamos aprender a implementar nossas auditorias internas de forma periódica, de tal forma que a gente efetivamente
entenda e consolide essa posição do que nós chamamos de blindagem sanitária. E qual é o grande fio desse processo todo? A gente chama o fio da rastreabilidade. Seja na RDC 48 de boas práticas de fabricação ou na ISO 22716 do Good Manufacturing Practices, a nossa norma internacional revalidada em 2022. Essa norma permite que a empresa se certifique na ISO 22716 e busque mercados internacionais porque ela é aceita em toda a Europa, em todo o Oriente Médio e grande parte da Ásia, né? Não é aceita nos Estados Unidos por causa do FDA, mas em alguns países como México, Canadá, ela também é aceita. Por outro lado, a gente tem os nossos fornecedores homologados, a gente tem a qualificação desses fornecedores, a gente tem o processo de recebimento, o processo de manipulação, o processo de invase, a gente executa os POPs conforme estabelecidos e a gente tem todos os nossos processos de controle da qualidade. Inspeção de recebimento, inspeção durante o processo, inspeção após o invase ou inspeção final. Mas se alguma coisa sai errado, a gente compromete todo esse processo de controle da qualidade e a gente quebra essa nossa cadeia de confiabilidade. E aí não adianta eu ter um rótulo final e a expedição do produto. Eu quebrei a minha cadeia de confiabilidade. Então, quando a gente fala em rastreabilidade absoluta, é o controle da qualidade, são as evidências objetivas supremas. A auditoria deve, então, atestar diariamente que cada requisito mandatório da RDC, né, e da ISO como padrão internacional está perfeitamente interligado, que eu preenchi o meu registro de inspeção, que eu preenchi de inspeção de recebimento, que eu preenchi o meu registro de inspeção de recebimento de embalagem, que eu fiz a inspeção de recebimento dos rótulos, que eu fiz a inspeção de recebimento dos insumos, que eu fiz a inspeção durante o processo, eu fiz a minha análise do controle da qualidade, os meus resultados laboratoriais saíram e foram aprovados pelo responsável técnico, esse produto está pronto para ir para a fase de invase, eu acompanhei a fase de invase, rotulagem, embalagem, até chegar na expedição e fiz os meus registros de invase, meus registros de inspeção final. Isso tudo, basicamente, é o que garante o grande processo de rastreabilidade, que é um dos grandes requisitos que os fiscais sanitários buscam permanentemente. Ter a confiança de que tudo que está sendo usado, implementado e entregue está dentro de um processo de rastreabilidade. Nós estamos chegando, então, ao nosso estado da arte da blindagem sanitária. E o papel do responsável técnico nisso tudo, né? O papel do responsável técnico como um líder dessa blindagem e um estrategista de risco. O responsável técnico, ele tem que comandar a implementação passo a passo desses métodos de blindagem. Ele tem que sair do escritório para garantir a execução, na verdade é o que a gente chama de correção cirúrgica dessas falhas críticas no processo. Ele tem que estar no dia a dia no processo. Ele não pode ser um responsável técnico que trabalha de 8 ao meio-dia. E não é uma brincadeira, porque eu vejo algumas pequenas e médias empresas tendo um responsável técnico part-time. Ou ele trabalha de 2 às 6, ou trabalha de 8 ao meio-dia. Isso não existe, quer dizer, tem serviço para ele trabalhar 16 horas por dia e ele trabalha 4. Como é que ele vai fazer esse papel? Como é que ele vai liderar esse processo da blindagem? Não tem cabimento. Então é importante que o dono, que o responsável legal, entenda a importância e o papel verdadeiro do responsável técnico. Que a gente tenha essa capacitação e domínio do método, domínio absoluto do nosso checklist de fiscalização, domínio absoluto da RDC 48, das regras minuciosas de rotulagem, para eliminar proativamente esses erros básicos, que são os maiores geradores de interdições e de multas. E qual é o novo posicionamento corporativo? Deixar definitivamente essa postura de um mero assinador burocrático de papéis para assumir essa cadeia de diretor de conformidade contínua, ao lado dos donos do negócio. Então não é à toa que ele é o responsável técnico, ele é o que representa a empresa frente aos órgãos sanitários e representa o responsável legal frente aos órgãos sanitários. Então ele está no meio do caminho entre a inspeção sanitária e o dono do negócio. E muitas vezes ele é massacrado, porque a inspeção sanitária exige uma série de coisas e quando ele apresenta esse relatório para o dono do negócio, que muitas vezes pode ser um leigo com relação às boas práticas, mas não deveria, o dono do negócio responde para ele peremptoriamente: não vou fazer isso, faz 30 anos que essa empresa funciona desse jeito, eu nunca fiz isso e não vou fazer. Percebam a dificuldade do responsável técnico quando ele retrata ou tenta repassar o relatório de inspeção sanitária para um leigo, que normalmente é uma pessoa brilhante, é o dono da empresa, tem uma visão comercial, tem uma visão de mercado, fez a empresa crescer,
mas em momento nenhum se interessou pelas boas práticas de fabricação. Em momento nenhum parou 4 horas para ser treinado ou reciclado sobre as boas práticas de fabricação. Em momento nenhum conseguiu entender a importância de um processo de auditoria interna. Dessa forma, a blindagem sanitária é quase que impossível, porque isso deve começar pela alta administração, deve começar pelo dono do negócio. O dono do negócio dando apoio geral e irrestrito ao responsável técnico. O responsável técnico contar com pessoas e recursos suficientes para implementar essa blindagem sanitária. Ao implementar essa blindagem sanitária, tudo entra no eixo, a empresa trabalha com excelência, os riscos são mitigados significativamente e a gente entra numa rotina de cultura da qualidade. E qual é a grande batalha, né? O confronto inegável? Auditorias internas versus a fiscalização externa. A batalha das auditorias. A auditoria interna é a minha ação proativa. A fiscalização externa é a ação reativa. Então vamos falar primeiro da fiscalização externa. Custo exorbitante, imediato, incalculável, porque tem multas severas, interdição. Consequências de erro, interdição pública da fábrica, lacre imediato do maquinário. Natureza de processo, crise existencial grave, perda de credibilidade e dano implacável à marca. É muito caro quando isso acontece com essas empresas ou com as indústrias de cosméticos ou saneantes ou indústrias farmacêuticas. Em contrapartida, a auditoria interna são nossas ações proativas. O custo é controlável e previsível. Eu tenho meu investimento estrutural, faço auditoria em 3 ou 4 dias, depois faço uma auditoria de acompanhamento em 1 ou 2 dias, depois no meio do ano faço uma auditoria parcial naquelas áreas mais frágeis, depois faço uma segunda auditoria de acompanhamento, monto e treino meus auditores internos, crio uma equipe, uma força-tarefa para permanentemente estar auditando a empresa. Consequência do erro, eu tenho tempo hábil e um ambiente seguro para corrigir a falha. Quem achou o erro fomos nós. Nós achamos isso internamente, vamos discutir a melhor solução sem ter aquela pressão de tempo para responder um plano de ação para os órgãos de fiscalização. E a natureza desse processo? Simulação de segurança que gera um diferencial competitivo de mercado. Então, o grande mote disso tudo, se você não audita sistematicamente sua própria empresa, o fiscal da vigilância vai auditar por você. E no momento em que ele auditar por você, você não conseguiu antecipar essas falhas, você não conseguiu mitigar esses riscos, obviamente você se tornou uma empresa vulnerável. Daí, novamente, a importância desse conceito de blindagem sanitária. O grande paradoxo da fiscalização. A antecipação como sua maior vantagem competitiva. Aqui a gente encerra todo esse conceito de blindagem sanitária, mostrando a indústria com uma grande abóboda, né? Uma blindagem sanitária completa. E qual é a urgência atual? A frequência, a tecnologia e o rigor regulatório das fiscalizações estão crescendo exponencialmente. Por quê? Cada dia que passa aparece mais uma fábrica clandestina, aparece mais um produto falsificado, aparece gente produzindo cosméticos usando tanquinho, usando máquina VAP para fazer envase. E isso põe em risco todo o nosso sistema de boas práticas e as nossas indústrias que estão corretamente instaladas com alvará, AF, os investimentos necessários. Então, frequências de inspeções cada vez maiores, rigor regulatório cada vez maior, a estruturação do ROI, do conceito de objetivo de inspeção, um roteiro objetivo de inspeção, e a grande verdade final. O sucesso na conformidade não pertence à indústria mais rica. Pertence exclusivamente àquelas que estão melhor preparadas, documentadas e conseguem antecipar seus problemas. Fechando esse conceito de blindagem sanitária, qual é o grande efeito prático desse método? Empresas organizadas com a RDC 48 tornam a inspeção sanitária um processo monótono e previsível. A auditoria interna contínua não é um custo de conformidade, ele é um seguro de vida empresarial mais barato e eficaz e disponível. Nós chegamos aí à blindagem sanitária. Então a ideia de hoje era falarmos sobre esse tema para as indústrias de cosméticos, que têm sofrido com a renovação dos seus alvarás. Eu acho que tem regiões que mais de 80% das empresas ainda não têm o alvará sanitário atualizado, passam por inspeções, não sabem para onde correr, não sabem para quem solicitar apoio, mas não conseguem estruturar um sistema de blindagem através da reorganização da sua documentação e da estruturação do seu processo de auditoria interna.
A gente espera ter passado essa mensagem para vocês de forma simples e prática e que vocês entendam. Blindagem sanitária é o tema do futuro para as indústrias de cosméticos. Até lá!